Oi, gente. Ó, eu fiz uma confusão com vocês aí. Eu falei que a gente ia resolver os exercícios das duas listas e mais aqueles que eu havia indicado do Gorfin. Mas para vocês, a segunda lista era os exercícios do Gorfin, né? Então, ontem eu postei a primeira lista, que por sinal não teve visualização ainda nenhuma, né? Então, olha, em homenagem ao William, eu tô gravando essa de manhã, que é para ele poder ouvir os passarinhos, porque de noite não tinha passarinho, que foi quando eu gravei ontem, e hoje vocês podem ouvir os passarinhos de novo. Eu vou começar aqui pelo 2,17, porque esse não tinha resposta, então eu achei melhor começar por esse. Ele é da página 202. Então, é uma viga que tem duas articulações, 4 apoios, tá? Então, você tem as incógnitas aqui dos seus exercícios e na articulação a gente vai fazer uma quebra. Quando eu quebro essa estrutura, por sinal eu acho que os apoios aqui é móvel, perdão, não é apoio móvel. Esse apoio aqui é móvel, verdade. Dá aqui um apoio móvel e tirar aquele H4 daqui, que não existe, tá bom? Que o apoio é móvel, perdão. Bom, então estão as incógnitas, esse aqui é um apoio fixo, tem duas incógnitas, os 3 apoios móveis vão ter uma incógnita só, V1, V2, V3, V4. Eu falei para vocês, tem uma articulação, é uma quebra, quebra a estrutura na articulação, então eu quebrei, são 2 articulações, então a gente vai quebrar 2 vezes, a gente vai ficar com 3 pedaços. Esse pedaço à esquerda da primeira articulação, o pedaço central e depois o pedaço à direita da segunda articulação. Então tá aqui, ó, esse aqui, esse pedaço central e esse aqui. Vamos só ajeitar esse apoio aqui, que ele é móvel. Muito bem. Quando a gente olha isso, vamos imaginar que esqueçam esse pedaço laranja aqui, tá? Tô fazendo a quebra, porque aqui eu já comecei a resolver. Então, quando eu fiz a quebra, eu tenho esse pedaço com 2 apoios, esse pedaço com 2 apoios e esse pedaço central sem apoio nenhum. Ou seja, fica muito claro que um trecho de viga sem apoio nenhum não tem estabilidade. Então, se você pegar essa estrutura e separar em 3 pedaços, esse aqui se apoia nos 2 apoios, esse pedaço se apoia nos 2 apoios, esse pedaço cai. Quem garante o apoio desse trecho central é justamente o trecho da esquerda e o trecho da direita. Então, eu digo que esse pedaço não tem estabilidade sozinho e esses 2 são estáveis. Então, se é ele que não tem estabilidade, ele depende do trecho da esquerda e do trecho da direita para ter o seu apoio. Então, o que acontece aqui? Vou ter que fazer um ninja aqui, né? Esse trecho aqui que não tem apoio, se apoia nesse trecho do lado de cá. Do lado de cá a mesma coisa, ele se apoia nesse trecho, então ele joga uma carga. A gente começa sempre pelo trecho sem estabilidade, então eu começo por esse trecho aqui. Bom, aqui eu já peguei e concentrei os carregamentos distribuídos que eu tinha. O livro é um livro antigo, ele não trabalha com o sistema internacional, ele trabalha com unidade de tonelada-força. Na verdade, para a gente converter a tonelada-força em quilonewton, a gente teria que multiplicar por 10. Multiplicar por 9,8, arredondando, a gente multiplicaria por 10. Na verdade, é um exercício que não tem nenhuma intenção de fazer uma conversão real. Eu não sei com que unidade vocês trabalharam. Então, como eu acho que talvez muitos tenham trabalhado com a tonelada-força mesmo, eu só peguei e considerei a unidade, fiz uma conversão direta para quilonewton, embora essa não seja a conversão correta, né? Mas eu considerei como se fossem 2 quilonewtons. Na verdade, o carregamento não importa aqui. Importa entender como é que a estrutura funciona. Então, eu peguei aqui esse 1 kN, multipliquei por 2 metros, dá uma carga concentrada de 2 aqui no meio, na metade dos 2 metros. Aqui eu tenho mais 2 metros com carregamento de 2 kN, então eu concentro aqui no meio 2 vezes 2 dá 4. E aqui eu tenho um carregamento de 1 kN aplicado em 1 metro, dá uma resultante de 1 aqui no meio. Tá? Então, quando eu pego esse trechinho que não tem estabilidade, que é por onde eu sempre tenho que começar, eu venho aqui e coloco essa carga de 4 aqui no meio. E coloquei 2 apoios. Como eu disse para vocês, o trecho da direita vai fazer as vezes desse apoio aqui. E o trecho da esquerda. E depois o trecho da direita vai fazer as vezes desse apoio. Então, eu chamei esse apoio de VA1, VA2, que é o que veio da articulação 1 e da articulação 2, tá?
Se vocês quiserem aplicar as equações de equilíbrio para achar o valor de V1 e V2, vocês podem aplicar. Na verdade, eu fiz essa conta direto. Se eu tenho uma carga de 4 aplicada no meio, cada apoio tem que reagir com metade do valor da carga em sentido contrário. Então, se a carga está para baixo, as duas reações serão para cima, metade do valor dessa carga, 2 e 2. Eu dividi isso aqui em 3 trechos. Chamei esse aqui, esse primeiro trecho aqui, o trecho esquerdo de trecho 1, esse trecho central de trecho 2 e esse trecho da direita eu chamei de trecho 3. Então, para o trecho 2, que é o central, eu fiz direto, né? Expliquei para vocês, eu disse que VA1 é igual a VA2 e vale 2 kN, tá? Aí vamos trabalhar com o trecho 1, que é esse trecho de cá. O que eu fiz aqui? O único detalhe que vocês não podem se esquecer: o apoio desse trecho central é o apoio da esquerda. Então, o apoio da esquerda está sustentando esse trecho central. Quando ele está sustentando, ele joga nesse trecho central uma força para cima, que é essa reação de apoio que vocês calcularam aqui do lado comigo. Por sua vez, quando esse trecho central se apoia no trecho da esquerda, ele joga uma força, que é exatamente essa força, só que em sentido contrário, ação e reação. Então, tudo que você achou aqui no trecho central, você não pode esquecer de transferir para os trechos da esquerda e da direita, sempre em sentido contrário. Então, esse VA1, se ele deu para cima, você tem que jogar ele aqui para baixo. Esse VA2, se ele deu para cima, você tem que jogar esse VA2 no trecho da direita para baixo. Essa é a única parte onde vocês podem vir a errar, se vocês não se lembrarem. Então, nunca se esqueçam de transferir o esforço do trecho que não tem estabilidade para os trechos que servem de apoio. Então, aí eu tenho esse trecho da esquerda, eu tenho as duas reações, do apoio 1 e do apoio 2. Eu tenho essa carga de 4 aqui, diferentona, que está subindo em vez de estar descendo. Tenho esse 2 que veio do carregamento distribuído e tenho mais o VA1, que eu não posso esquecer de representar aqui na ponta do balanço, tá? E aí eu fiz as equações de equilíbrio. Somatória das forças em Y, eu tenho V1 subindo, 4 subindo e V2 subindo. Então tá aqui, V1, V2 e 4, os 3 positivos. Aí depois eu tenho descendo 2 e descendo VA1. 2 negativo, VA1 negativo. Bom, VA1 vale 2, então eu tenho 4 menos 2, que vai dar 0, né? 4 menos 4 dá 0. Isso significa que V1 mais V2 é igual a 0. Somatória de momentos eu fiz em torno do ponto 1, desse ponto aqui. V1 passa pelo ponto, não gera momento. Então eu tenho 4 vezes a distância de 2 metros, girando no sentido anti-horário. 4 vezes 2 negativo. Aí eu tenho V2 vezes 3, girando no sentido anti-horário negativo. V2 vezes 3, negativo. Tenho esse 2 aqui, vezes uma distância que vale 2, 3, mais 1, 4. 2 vezes 4, girando no sentido horário positivo. E, por fim, o nosso VA1 aqui, vezes uma distância de 5 metros, que é 2 mais 1 mais 2, 5 metros, girando no sentido horário positivo. VA1 vezes 5, positivo. VA1 vale 2, né? Aqui. Então, eu tenho, fazendo essa conta aqui, eu passei esse 3V2 para lá, ele estava negativo, ficou positivo, então aqui eu tenho menos 8, com mais 8, com mais 10, que é 2 vezes 5, 10. Esses dois se anulam, eu tenho que 3V2 é igual a 10, V2 é igual a 3,33. Quando eu substituo V2 aqui na equação das forças verticais, V1 vai ser menos 3,33 kN. Ficou faltando uma unidade aqui. Vamos colocar essa unidade. 3 kN. Bom, aí eu começo. Eu não tenho, tô com espaço bem reduzido aqui, gente, então eu acabei não fazendo o gráfico de normal, porque vai ser todo zerado, tá? Então, VA1, nós achamos VA1 e ele é negativo. Se ele é negativo, o que significa? Significa que o sentido do VA1 correto não é para cima, é para baixo. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu desci o valor de VA1, que é 3,33. Nesse trecho eu não tenho carregamento, então nada se altera, 3,33 é constante.
Aqui eu tenho 4 subindo, então eu estou no 3,33 lá embaixo. Eu subo 4, eu chego no 0,67. Daqui até aqui não tenho nada atuando, então esse 0,67 vem constante. Aqui vocês encontram o V2 subindo, V2 vale 3,33, então você está no 0,67, aqui em cima. Você sobe 3,33, você chega no 4. Depois daqui até aqui eu tenho uma distribuída de 2, mas é distribuída, né? Que está representando 2 concentrado, mas ele vem dessa distribuída, é 1 por metro. Então você vai descendo 1 por metro, ao final dos 2 metros você tem que descer 2, então você está no 4, você desce 2, você chega no 2. Encerrou aqui. Se vocês quiserem continuar, aí você fala assim, mas agora eu não tenho que descer o valor do VA1 que vale 2? Pode descer, não tem problema nenhum, mas veja bem, se você descer esse 2, você chega aqui no 0. Quando você for começar esse trechinho aqui, a primeira coisa que você vai fazer é subir o VA1. Ou seja, você desce 2 aqui, depois você sobe 2. Então, você não precisa subir e descer. Você só se mantém nesse ponto aqui. Então, a partir desse ponto, que é o 2, nesse trechinho, se você, a continuidade eu vou deixar para vocês terminarem, caso vocês não tenham feito ainda, tá? Já era para ter feito, porque eu já passei essa lista descendo. Mas ninguém tirou dúvida, né? Então vocês fizeram. Então, aqui você está no 2. Você vai descer 2 por metro, ao longo desses 2 metros você vai ter 4. Então, você está no 2. Você desce 4, você vai chegar no menos 2 aqui embaixo. Aí você fala, eu subo VA2, depois eu desço VA2. A mesma coisa, não precisa fazer isso, tá? Desce os 4, chega no menos 2 aqui e continua. Vai descer mais quanto? Mais 1, desce mais 1, aí depois vai subir V3 e assim por diante, tá bom? Só para terminar o trecho aqui, esse primeiro trecho de algumas de momento. Eu calculei essas áreas. A área desse retângulo, 3,33 vezes 2, 0,67. A área desse retângulo, 0,67 vezes 1 é 0,67. A área desse trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, essa área é 6, tá? Então, cortante negativa traciona em cima, eu vou subir o valor da área, que é 6,67. Cortante positiva começa a tracionar embaixo, então eu tenho que descer o valor da área, que é 0,67. Eu estou no 6,67, eu desço 0,67, eu chego no 6. Cortante positiva continua descendo, o valor da área que vale 6. Eu estou no 6, eu desço 6, eu chego no 0, que era onde eu tinha que chegar, porque vocês estão lembrados que aqui eu tenho uma articulação, na articulação o aumento vale 0. Bom, aqui não tem carregamento distribuído, aqui não tem carregamento distribuído. Equação de primeiro grau, equação de primeiro grau. Isso é uma reta. Aqui vocês têm carregamento distribuído, esse trecho aqui é parabólico, tá? Então, eu deixo para vocês, como lição, tentar terminar esse trecho 2 e o trecho 3, que vão ser resolvidos. Esse trecho 2 é muito simples, e o trecho 3 é análogo a esse que a gente resolveu aqui. Bom, esse exercício é o 2,71 da página 128. Eu também propus para vocês o 2,70, mas o 2,70 eu acredito que vocês tenham conseguido fazer, porque ele é bem simples. Caso vocês tenham dúvidas, eu gravo o 2,70 também. Esse aqui eu não vou resolver para vocês agora. Eu vou dar uma direcionada, vou explicar como funciona e eu quero ver se vocês conseguem fazer. Usei o mesmo critério, quebrei na articulação, quebrei na articulação. Então, quando eu quebro aqui, ó, esse trecho entre as duas articulações é esse trecho central. O trecho da esquerda é esse aqui, o trecho da direita é esse pedacinho de 4 metros. Vocês percebem que esse trecho central ficou com 2 apoios. Então, ele tem estabilidade sozinho, ele se equilibra sozinho. Ao passo que a hora que você separa, o trecho da esquerda só tem o apoio 1 e aí ele vai perder o equilíbrio. O trecho da direita só tem o apoio 4, ele vai perder o equilíbrio. Quem segura o trecho da esquerda e o trecho da direita é esse trecho central que tem estabilidade sozinho. Então, esse trecho central serve de apoio para o trecho da esquerda e serve de apoio para o trecho da direita, que são esses 2 apoios em laranja que eu criei aqui. Eles não existem. É o trecho central que serve de apoio para o trecho da esquerda e da direita.
E nós sempre temos que começar pelos trechos que não têm estabilidade sozinho, porque eles são segurados e por sua vez eles aplicam uma força. Então você não consegue resolver o trecho central se você não souber qual é a força que os trechos que não têm estabilidade aplicam nele, que é essa força VA1 e essa força VA2, que tem que entrar aqui em sentido contrário por ação e reação. Então aqui a gente vai ficar com dois trechos sem estabilidade que a gente tem que calcular para depois calcular o trecho com estabilidade. Esse aqui é muito simples, né? Porque eu já concentrei as cargas distribuídas, eu tenho 1 kN por metro aplicado em 6 metros, que dá uma resultante de 6 aqui no meio. Depois eu tenho 2 kN por metro aplicado em 7 metros, que dá uma de 14 aqui no meio. E tenho aqui um balancinho de 2 metros com uma carga de 1 kN por metro, que dá uma resultante de 2 aqui no meio. No trecho da direita, que é um trecho pequenininho, eu tenho a força concentrada de 3 e mais a distribuída de 1 em 4 metros, que me dá uma resultante de 4 na mesma linha de ação dessa força de 3. Para o cálculo da reação de apoio, você pode somar as duas, né? Isso aqui vai dar 7, metade para cada lado, 3,5 para cá, 3,5 para cá. Esse outro trecho que não tem estabilidade, que também vocês vão ter que calcular, aí já não dá para calcular tão rapidamente como esse, né? Porque esse aqui tinha simetria, a gente fez até de cabeça. Esse aqui cabe vocês calcularem através das equações de equilíbrio. Soma V1 mais VA1 menos 6 igual a 0. Somatória de momentos em torno do ponto 1. V1 passa pelo ponto 1, não vai gerar momento, aí eu tenho essa força de 6. Vezes uma distância que vai ser de 1 metro, porque ele está na metade dos 6 metros aqui, que são 6 metros. Então, esse 6 está na metade dos 6 metros, é 3 metros para cá, 3 metros para cá. Como eu quero a distância até o ponto 1, esse pedacinho aqui vale 1 metro, porque você tem mais 2 aqui, né? Então, é 6 vezes 1, girando no sentido horário. Aí você tem VA1 vezes 4, girando no sentido anti-horário. E não esqueçam de somar esse momento puro aqui. Ele é um momento, não tem que multiplicar por distância nenhuma, porque ele já é rotação, você só tem que colocar, se ele está no sentido anti-horário, você está considerando anti-horário negativo, ele entra com sinal negativo. Como geralmente eu considero anti-horário negativo, vai ficar 6 vezes 1 positivo, VA1 vezes 4 negativo e 2 negativo. Não multiplica pela distância, tá? É só o 2. Com isso, vocês vão achar o valor do VA1, aí substitui VA1 na somatória das forças verticais, vocês vão achar o V1. E aí, gente, é só fazer essa reação de apoio. Na hora de calcular, de fazer o diagrama de momento, não pode esquecer que não vai começar do zero. Tem que começar o momento de 2, porque existe um momento puro aplicado aqui. Esse momento está fazendo isso aqui, traciona a fibra superior. Então, você começa o seu diagrama de momento com 2 lá em cima. E depois você vai aplicando pelas áreas, subindo ou descendo de acordo com o sinal da cortante. E aí vocês vão... depois que você encontrar o VA1, lembra de aplicar ele aqui na ponta do balanço da esquerda. A hora que encontrar o VA2, que a gente já encontrou, né, deu 3,5, joga esse 3,5 aqui no balanço da direita. E aí você vai ter uma outra viguinha, que é essa viga central, para calcular com o carregamento distribuído de 2, né, que dá uma resultante de 14, com esse carregamento distribuído de 1, que dá uma resultante de 2, mais as duas reações de apoio desses dois apoios que você tem, que eu chamei de V2 e V3, e mais as duas forças que vieram do trecho da esquerda e do trecho da direita, tá bom? Boa sorte, tentem fazer, tirem as dúvidas comigo por e-mail. E na semana que vem, na terça-feira, a gente se encontra, caso vocês tenham alguma dúvida disso. Eu vou passar ainda para vocês, mais tarde amanhã, eu passo mais uns 2 exercícios para vocês tentarem fazer, tá bom? Bom feriado para vocês, aproveitem, que amanhã a gente pode ficar em casa, né? Não precisa trabalhar.